Flávia, quanto que eu devo poupar do meu salário para começar a investir? E aí, antes de te dar, obviamente, quanto deve ser um número, né? Quanto que cada um de vocês deve poupar do seu salário para que você então comece a investir? Como que a gente chega nesse número? Qual que é esse valor sugerido e recomendado? E qual que é a lógica por trás disso? Mas antes disso, eu quero convidar vocês a raciocinar o seguinte. Antes do quanto, pensa comigo aqui o seguinte. Se vocês começam a investir, ok, já sei o quanto que eu vou reservar, já pensei aqui num valor. Mas se vocês não têm o porquê, se vocês ficam assim, pensando, não, eu vou investir por quê? Porque a tal da Flávia Ricamente falou que todo mundo deve começar a investir, porque o Gustavo Cerbasi falou, porque o Primo Rico tá falando, esse povo todo tá falando que todo mundo tem que começar a investir. Então, se você ainda não começou e se você começa por esse motivo, vocês concordam que em qualquer primeira oportunidade tentadora, de convite ou de prazer imediato, esse recurso já vai por água abaixo? Vocês concordam? E olha só, então quando eu falo por quê, é para vocês se conectarem de verdade com uma finalidade, com qual que é esse porquê maior que levaria vocês a juntar, a fazer um sacrifício temporário, né, de fazer uma reserva, porque assim, gente, eu não acho que seja fácil não. Eu não acho que seja fácil você remodelar toda a sua vida financeira, de piloto automático, de gestão de nada, né, que já vivia, de não cuidar, de não gerenciar as contas e começar a fazer uma reserva. É desafiador sim, eu não acho que seja fácil. Eu só falo que é simples. Tem um passo a passo para isso. Mas para isso você vai ter que enfrentar coisas novas, vai ter que aprender coisas que você não sabia, vai ter que enfrentar críticas, provavelmente. Então vocês concordam que quando você tem um porquê claro, um porquê muito forte, fica muito mais fácil de você se conectar, se apegar a esse porquê na hora que surgir a tentação, a propaganda, o passeio no shopping, a viagem, a facilidade de gastar qualquer coisa a mais, o restaurante caro, não fica mais fácil de você abrir mão e ceder e falar, não, eu não vou ceder, porque aquele porquê, aquela viagem, aquele carro que eu quero trocar, aquele curso que é importante para o meu desenvolvimento, é muito mais importante do que esse prazer momentâneo? Vocês concordam que esse porquê, claro, fortalece a decisão de vocês optarem por fazer esse sacrifício de reserva financeira? Não faz sentido isso? Então, beleza. Quando você pensa em começar a poupar ou a destinar um recurso do seu salário, iniciar uma reserva disciplinada mesmo, todo mês, para começar a investir, tem que existir um porquê. Simplesmente porque os consultores, educadores estão falando, não vai rolar, não vai funcionar. Ou simplesmente para você ver lá um dinheiro parado. Que coisa sem graça. Quem que quer ver dinheiro parado, sem finalidade, sem objetivo? Não é esse o plano, tá? Não é essa a finalidade. Que ainda não pensou nisso, que ainda não começou a investir, a primeira coisa é qual o seu porquê. Por que você vai, que raios que o parta, começar a olhar para o seu salário, aquela renda que entra todo mês, olhar para tudo que você gasta e falar, não, essa fatia aqui está reservada para esse meu investimento, para esse meu objetivo X definido. Pensa nisso, tá bom? Então agora indo direto para a resposta, quanto que eu devo poupar do meu salário? Eu nem gosto de salário, tá? É renda. Salário é aquela coisa limitada, né? Que você só ganha até ali e dali não passa. É renda. Tudo que você produz é renda. Quanto que eu devo poupar do meu salário, da minha renda, para começar a investir? E a respostinha direta que eu vou dar para vocês aqui, obviamente que não é em valor, né? Cada um tem uma renda, cada um tem uma fonte de renda, uma fonte X de salário. Então o percentual é 20% da sua renda. É o que é seguro, é o que é recomendável, é o que é inteligente financeiramente você começar a reservar da sua renda, beleza? E por que, Flávia? De onde que você alucinou esse percentual de 20%? E aí a gente vai começar então a resposta está dada, a gente vai começar a desconstruir essa resposta então. Então, ó, 20% do seu salário, por quê? Porque é 10%, depois vocês vão ter chance de ver isso tudo mais claro, tá? Mais no passo a passo mesmo. Então, desses 20% da sua renda, que é recomendável você poupar para começar, enfim, criatura, a investir, os primeiros 10% você vai destinar para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus objetivos de longo prazo. Então, coloca aí. Anota, memoriza, 10% objetivos de longo prazo. É a sua continha LP. O que seria objetivo de longo prazo, Flávia? Seria trocar de carro, comprar finalmente o seu imóvel, ter a sua casa própria, planejar uma viagem, planejar a faculdade dos filhos. Os filhos estão pequenos ainda, eu quero planejar, quero ter um investimento para quando eles forem estudar.
Tudo que for de longo prazo assim, acima de 5 anos, né? Tudo que você não precisa concretizar ou contar com aquilo agora, que seja um sonho realizável, atingível de 5 anos para frente é um planejamento de longo prazo. Eles falam até de 10 para frente, mas de 5 a 10 para frente é longo prazo. Fazer uma viagem internacional, fazer um curso, uma imersão, alguma coisa mais elaborada. Então, os primeiros 10% é para o seu objetivo de longo prazo. E ele funciona também como a sua reserva de emergência. Eu nem gosto de utilizar esse termo emergência, porque a gente fala muito aqui, né? Não sei se vocês concordam, tudo aquilo que a gente foca, que a gente direciona a nossa energia, onde a gente coloca a nossa atenção, se expande. Então, se eu fico falando assim, eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho um plano de emergência, eu tenho uma conta só para emergência, o que eu vou atrair? Emergência, né? Então, é uma reserva de segurança, é um plano B de segurança, esses primeiros 10%. Mas ele, de certa forma, ele é intocável. Por quê? Porque você tem aquele objetivo. Você está pensando naquele carro, naquela viagem, naquele curso. Então, esses primeiros 10% é isso. Caiu a sua renda, tá lá seus primeiros 10% para investir, sempre pensando, conectado com esse objetivo. Então, quando surgir as tentações, os prazeres imediatos no dia a dia, você vai lá e se conecta, visualiza mesmo a viagem, o casamento, a festa de 15 anos do filho, seja o que for. Então, beleza, os primeiros 10%. E o segundo, os outros 10%, é para sua conta, a que eu acho mais linda de todos, que é a conta da liberdade financeira. Isso aqui, gente, é só para vocês acompanharem, tá? Eu imagino que não deve dar para vocês visualizarem com nitidez. Os outros 10% é para sua liberdade financeira. Mas por que, Flávia, que eu devo pensar na minha liberdade financeira? Para você planejar, ter um plano de aposentadoria, para você chegar um dia e não ter mais que trabalhar, você pode trabalhar por prazer, pode viver do seu propósito, mas existem outras fontes de renda. Você criou um fluxo de renda passiva que trabalha para você e você pode se dar o luxo de gerar a atividade, a renda, de viver daquilo que realmente é seu propósito. Isso que é liberdade financeira. Isso que é pensar na aposentadoria, não para falar, agora eu tenho 40 anos ou 60 ou 70 e parei de trabalhar. Não é. Pode ser uma escolha também. Não é com essa finalidade, não é essa importância, esse foco que a gente dá quando fala de aposentadoria. E até porque você não quer pensar que você vai ter que trabalhar até morrer, né? Então, essa é a importância de você construir esse fluxo de renda, pensando numa liberdade financeira, de não depender de ninguém na sua velhice. Isso é o conceito de liberdade financeira. Liberdade financeira é você atingir um patamar que você pode fazer suas próprias escolhas. Pode trabalhar, pode não trabalhar. O seu dinheiro está lá trabalhando para você. Você dorme, acorda e quando você acorda, você vai lá conferir quanto será que meu dinheiro, que meus fluxos de renda passiva produziram para mim hoje. É confortável um cenário desse ou não? Para mim, eu acho muito confortável. Então vamos lá. E se você, essa é a clareza, né? É o porquê, qual que seria o número, como que eu desmembro esse número, por que 20%, por que 10%? E a realidade de quem ainda não começou a investir é o seguinte: se você não está separando 10%, 20% do seu salário, da sua renda todo mês ainda, o que significa? Significa que você está vivendo fora do seu padrão de vida. Ou você não tem nenhum padrão de vida conhecido, nem claro, ou você, muito provável, com 100% de certeza, está vivendo num padrão de vida que não te pertence. Você construiu um estilo de vida baseado provavelmente em aumentos salariais, e cada vez que o seu salário aumentava, o que você fazia? Aumentava uma despesa. Então, assim, se você vive nesse padrão acima, que não te permite ter um fôlego financeiro sequer para que você reserve 20% da sua renda, vocês acham que realmente está faltando dinheiro? Não está faltando dinheiro. O que está faltando é disciplina. Sabe por quê? Quem ganha R$1.000 e gasta R$1.000 tá pobre financeiramente do mesmo jeito, tá no sufoco, tá sem padrão. Quem ganha R$15.000 e gasta R$15.000 tá na mesma realidade, não tá construindo nada, tá vivendo aí naquela famosa corrida dos ratos, né, que o Pai Rico, Pai Pobre fala muito no livro dele. Tá vivendo na corrida dos ratos, trabalha, paga conta, ganha um pouquinho de aumento salarial, arruma mais conta para pagar, e essa é a corrida dos ratos. Então, o padrão de vida não está ajustado para que você faça um dia o seu dinheiro começar a trabalhar para você. E para tudo isso tem um caminho, tem um passo a passo.
Beleza? Então já desconstruímos mais um pouquinho. E quando a gente fala aqui então de renda passiva, vamos lá. Os 10% da conta de longo prazo, né, dos 20% que a gente reserva, 10% vai para a conta de longo prazo. E quando, Flávia, que eu vou começar a utilizar? Quando que eu posso ir lá e mexer nesse dinheiro? Quando você atingir o seu objetivo ou quando estiver se aproximando do aniversário, do casamento, quando você marcar a viagem. É igual aquela famosa história, você joga o chapéu, depois você corre atrás. Marca o casamento e planeja para juntar, para fazer a reserva. Marca a viagem e se planeja, né, de forma organizada, um orçamento, um fluxo financeiro para você realizar aquele objetivo. Então, esse é o quando da reserva de longo prazo ou algum motivo de algum imprevisto, né, que surgir. Aí você vai lá e acessa essa sua conta de longo prazo. Agora, quando que eu vou mexer? Muito importante, presta atenção, fica aqui comigo. Quando que eu vou acessar, Flávia, a minha conta da minha liberdade financeira? Preparados? Nunca, never, nunca, jamais, never. A sua conta da liberdade financeira, olha aqui, eu fiz um desenho rico de uma galinha. A sua conta da liberdade financeira, ela é a sua galinha dos ovos de ouro. Tem uma fábula, uma metáfora, uma historinha, não sei se vocês conhecem, não é piada, porque se for piada, se eu for contar aqui, esquece. Que tem lá, né, tinha um casal que tinha um sítio com uma galinha que produzia ovos de ouro. Então, todo dia o marido ia lá e recolhia um ovinho de ouro dessa galinha. E a esposa, não sei por que é sempre a esposa ficava ansiosa. Ai, mas essa galinha bota um ovo por dia, um ovo de ouro, um ovo de ouro. Todo dia só um ovo. Por que a gente não pode ter muitos? Quero ter um bolo, quero ter uma montanha de ovos de ouro. Vamos abrir essa galinha, vamos ver se a gente vai lá e tira essa mina da galinha. E aí, de tanto a esposa insistir, o marido falou, então tá, vamos abrir a galinha, né? Foi lá e abriu a galinha. O que encontrou? Um ovo, 2 ovos. E aí? Matou a galinha dos ovos de ouro. O que produzia, o que gera recorrência, se você mexe na sua conta da sua liberdade financeira, você tá matando a sua galinha dos ovos de ouro. É a galinha que vai manter toda aquela renda sempre produzindo, beleza? Então é isso. Quando que você mexe na conta de liberdade financeira? Nunca. É a mesma coisa. Se você parar de trabalhar e viver da sua liberdade financeira, o que você vai gastar? Você vai viver de quê? Dos ovos. Porque enquanto você vive só dos ovos, você tem a galinha. Então, se você parar de trabalhar, você vai viver do rendimento. Nunca do montante principal. Porque se você mexe no montante principal, você está assassinando a galinha dos ovos de ouro. A sua reserva de liberdade financeira é a sua galinha que vai te dar garantido sempre os ovos de ouro. Então, beleza. Nunca mate a galinha dos ovos de ouro. É ela que garante o fato de você dormir e acordar com novos ovinhos de ouro lá. Quando você for viver somente dessa galinha, você vai consumir apenas os ovos dela. Porque aí você vai estar sempre produzindo, sempre dinheiro, gerando dinheiro. Então, ok, Flávia, olha, eu já sei que eu não comecei a investir, eu já entendi que é importante começar, eu já tenho uma noção que eu tenho que saber um porquê começar, qual que é o meu objetivo, eu já tenho isso claro. Quando tiver isso claro, escreve, coloca num papel, coloca numa agendinha, por que eu vou começar a investir. Beleza, eu já sei qual que é o percentual, mas eu não sei como que eu começo isso, por que que o meu padrão, o que eu sei também é que o meu padrão de vida está desajustado. Tudo que eu ganho já está comprometido com minhas contas, não sobra nada. E aí que eu sempre venho com aquela, coisa boa costuma sobrar? Se você vai almoçar na casa de alguém e a sobremesa é muito boa, se você chegar atrasado, vai sobrar? Coisa boa não sobra, a não ser que você ligue e fale, separa pra mim uma vasilhinha, Tupperware, né, dona Lúcia? Que eu vou aí, vou chegar mais tarde, mas eu quero minha sobremesa. Então, coisa boa você tem que reservar primeiro, porque ela não vai sobrar. É igual mulher bonita em festa de engenharia. Alguém já viu mulher bonita na festa de engenharia ficar sozinha? Não fica, meu amigo. Você chega primeiro e garante a mulherada, ou então todo mundo já pegou. Não sobra mulher bonita em festa de engenharia. E dinheiro é coisa boa? Dinheiro é coisa boa. Então vamos lá. E aí que entra então essa distribuição. Então o que eu preciso fazer para ajustar o meu padrão? E a única forma, a única metodologia que eu conheço que funciona para você se reeducar, para você ter disciplina, lembra? Não falta dinheiro, o dinheiro está entrando. O que está faltando é disciplina, é organização, é visão, é gerenciar as suas contas, as suas despesas e as suas entradas, tá? Então, qual que é o modelo, que é o único que o que todo mundo indica, mas é o único que realmente na prática eu já tentei ensinar e funcionou, é esse. Eu já tentei partir para outros, eu já utilizei lá as planilhas, já comecei de várias formas e a única forma, o único modelo, a metodologia que eu acredito, que eu testei por várias vezes é a metodologia dos potes. Então vamos lá. Seu lindo salário
sua bela renda vai lá e cai. O que é a coisa mais importante que você tem que pagar quando a sua bela renda entra? Normalmente, o que todo mundo faz? Vai lá e paga CEMIG, Copasa, aluguel, água, condomínio, né? E o que é a coisa mais importante que você tem que pagar? É a você mesmo. Você tem que se fazer o principal credor. Você não é a galinha dos seus ovos de ouro? Para você começar a fazer uma reserva, você não tem que estar produzindo? Então é ali que você tem que depositar o seu primeiro recurso, a primeira entrada. Eu odeio escrever número de finanças em vermelho. Eu sempre acho que vermelho me remete à dívida. Então vamos lá. O primeiro pote que você vai destinar o seu salário, caiu o salário, não paga nada, só olha para ele e separa o seu percentual. É o percentual de 10% para a sua sonhada liberdade financeira. Liberdade financeira, gente, tem a ver também com autorresponsabilidade, tá? Quando você se torna livre financeiramente, você está não comprometendo o seu futuro com outras pessoas, filhos, pais, terem que cuidar de você, concorda? Então a liberdade financeira é também uma questão de autorresponsabilidade. Você está pensando tanto no seu bem quanto no dos outros também, que não tem nada a ver com a sua vida gastadora ou endividada. Então, o primeiro pote vai justamente para a pessoa mais importante do seu fluxo financeiro, que é você. É você que é o provedor disso tudo. É você que vai usufruir. O que adianta roupa, carro, luz, casa bonita, se você mesmo não está investindo no seu futuro? Então, no sistema de potes, o primeiro pote vai para a liberdade financeira. Vai contabilizando aí comigo. O segundo pote, vocês já devem imaginar, vai para os seus planos de longo prazo. Dinheiro, trabalhar, produzir, não serve só para pagar a conta, serve para sonhar, serve para planejar, serve para conquistar as coisas. Segundo pote, então, para os seus planos de longo prazo. Sejam eles quais forem, tá, gente? Isso aqui não tem. Ah, mas o que seria isso aqui? Eu dei exemplos. Cada um tem o seu estilo de vida, né? Não tem matemática nem certo nem errado. O segundo pote, e aí vai 55% vão para suas necessidades básicas. Põe aí bem grande, necessidades básicas. E o que são suas necessidades básicas? Não sei. Depende do seu estilo de vida, se você tem carro, se você mora de aluguel, se tem casa própria, sua alimentação, seu supermercado. Isso é estilo de vida. Sua gasolina, se você tem carro, se você não tem, não é. É aquelas despesas assim que para sua vida rodar são as básicas. São aquelas assim que mesmo em caso de desemprego, surgiu um desemprego, fui demitido, ou a minha principal empresa que eu fornecia, que eu prestava consultoria, eu não trabalho para ela mais, numa situação de caos, esse aqui seria o último que você cortaria. Isso é o que a gente chama de necessidade básica. Você vai cortar a alimentação? Não vai. Você vai moradia? Tem como? Não, tem como remanejar onde você mora, mas cortar não. Então isso é básico, tá? A próxima conta é de 10%, uma conta muito divertida, vou colocar até ela em verdinho aqui, 10% para sua diversão e lazer, de imediato, as coisas de curto prazo mesmo, né? E aí diversão e lazer é cada um com a sua conta, pode ser esporte, pode ser massagem, pode ser balada, pode ser viagem, é o seu estilo de vida que vai entrar aqui. O quinto pote, educação. Se você não investe em você, no seu conhecimento, na sua evolução, para que você mesma possa aumentar o seu nível de produtividade, o seu nível de gerar renda, para aumentar o seu nível até seu nível 10, você está simplesmente também andando na sua corrida dos ratos. Então, educação é um pote muito importante. Uma verba destinada para ele faz toda a diferença aí na sua evolução, aí no alinhamento de todos os pilares da sua vida. E o último pote, então aqui ó, 10, 20, 30, com 55, com 10, 95. O último pote, 5% para quê? De doação, de servir. Quanto mais você se sentir contribuindo para a sociedade, para o universo, para o próximo, mais você vai perceber e se sentir responsável e capaz de gerar e melhorar o seu fluxo de renda. E aí então tá, olha, muito importante e inegociável aqui nos potes. Ter a conta de liberdade financeira, ter a conta de longo prazo, que serve tanto para reserva de segurança quanto para planejar objetivos de longo prazo. Ajustar ao máximo, simplificar ao máximo a sua conta de necessidades básicas. Essa conta aqui, ela muito inflada, muito comprometida, ela que embola todo o seu fluxo. E aqui, por exemplo, não, Flávia, mas eu não estou conseguindo nem me pagar ainda, eu tenho dívidas, meu fluxo não está comprometido, eu não consigo ainda, eu entendo que seja importante, mas não cabe ainda o meu 5% de doação. Tudo bem.
Tira esses 5%, aumenta aqui a necessidade básica, passa para 60%. Tudo isso é maleável, tá? De acordo com o seu estilo. Mas é importante vocês saberem que o que vai te levar para o próximo nível é quando você chegar nessa distribuição aqui equilibrada. Não, Flávia, educação, eu já destinei uma verba muito importante, eu prefiro agora, eu pago o dízimo, eu contribuo, não abro mão de pagar 10% para a minha igreja do dízimo. Beleza, louvável também, tá? Então isso aqui cada um vai, não, eu tenho 3 filhos, 10% para o meu lazer com a família ainda é pouco. Beleza, remaneja aqui. A questão, mais uma vez, é o fundamento. É o fundamento de você ter claro, quando o salário cair, se você não reserva, se você não se considera tão importante ao ponto de fazer de você o seu principal credor e separar esse primeiro pote aqui, ó, esquece investimento. Não justifica você pensar em começar a investir se você ainda não organizou a sua vida financeira aqui, se a sua vida financeira, se o seu padrão, o seu fluxo não está saudável, beleza? E aí, ó, o que a gente pensa? Mas eu tenho que fazer muitos sacrifícios. Por que eu falo que o porquê lá na frente, e agora eu encerro aqui com isso, por que o porquê tão é importante? Porque você vai ter sim que fazer alguns sacrifícios provisórios. E são esses sacrifícios provisórios que vão te proporcionar, sabe o quê? Recompensas permanentes. É isso, tá? E outra coisa é que renda passiva, quando eu falo aqui de você viver da sua renda passiva, significa sim, no início, mais uma vez, por isso que eu falo que a clareza e o porquê comanda tudo, porque no início a sensação é de trabalhar muito por pouco, é de ficar ralando para juntar um pouquinho e aquilo rende pouco e depois vai acumulando. No início a sensação é de trabalhar muito por pouco, mas depois o jogo vira. Você passa a perceber que você pode trabalhar pouco e que tem muito mais dinheiro ali trabalhando para você. Então isso é a questão que sacrifícios provisórios te geram recompensas permanentes.